e amados de meu Pai. Que o nosso Pai venha abençoá-lo, abençoá-la, que o nosso Pai eterno faça com que você entenda perfeitamente a palavra dele, para que você saiba como escolher de acordo com a vontade dele, fazer suas escolhas de acordo com a vontade dele. Veja só, amiga e amigo, Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Nós temos falado muito sobre o Pai Nosso, que é uma oração perfeita, que vem ao encontro da nossa necessidade. Nós vimos esses pontos aí do Pai Nosso. Mas, aqui no livro, no Evangelho de João, nós vemos que muitos seguidores de Jesus, e quer queira ou não, você é uma seguidora ou um seguidor de Jesus. Muitos seguidores perguntaram a Jesus, dizendo: que faremos para executarmos as obras de Deus? Que faremos para executarmos as obras de Deus? E eles fizeram essa pergunta porque antes Jesus tinha dito: olha, trabalhai não pela comida que perece, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, referindo-se a si, Jesus, vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Então eles perguntaram: que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles queriam executar a obra de Deus. Estavam preocupados em executar a obra de Deus, que até era uma coisa justa, mas eles carregavam, obviamente, esse desejo de fazer o que Jesus fazia. Pregava o evangelho, curava os enfermos, etc, etc, etc. E eles pensavam que Jesus ia responder: olha, deixa a rede, deixa tudo, vem e segue-me. E faça isso, faça aquilo, curar enfermos, libertar os oprimidos, etc. Mas Jesus respondeu: a obra de Deus, e presta atenção, minha amiga e meu caro amigo, porque todos podem fazer a obra de Deus. Todos. Você pode fazer a obra de Deus. Você que está numa idade avançada e você gostaria de fazer a obra de Deus, mas pela idade você já se aposentou, você já está esperando a sua passagem para a vida eterna. Então, como que eu posso fazer a obra de Deus? Como é que é fazer a obra de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. E todos podem crer no Senhor Jesus. Todos podem crer.
todos podem fazer a obra de Deus, ou todos podem crer em Jesus. Por quê? Crer em Jesus é fazer a obra de Deus. Porque quando a pessoa crê no Senhor Jesus, quando ela faz um pacto com Deus, quando ela crê, ela se entrega, ela quer fazer a vontade dele. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz isso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A pessoa só pode fazer a vontade de Deus, ela só pode fazer a vontade de Deus se ela for conduzida pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Porque se o Espírito Santo não a guiar, como é que ela vai fazer uma coisa que ela não sabe? Como é que... Então, primeiro a pessoa tem que crer. É isso que Jesus está falando aqui. Por isso que ele disse, trabalhai não pela comida que perece. É claro que a gente tem que trabalhar para poder comer. Mas, sobretudo, nós temos que trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, que é a crença no Senhor Jesus. E a verdade, a bem da verdade, é que naquela altura, aí é que está uma verdade que tem que ser dita. Dura, mas tem que ser dita. Naquela altura, quando Jesus falou isso, poucos sabiam a respeito de Jesus, porque Jesus era novidade. Jesus era uma novidade. E crer em Jesus, naquela altura, era uma atitude de fé mesmo, porque as pessoas entendiam que crer em Jesus significava deixar a vida em segundo plano, deixar a sua vontade em segundo plano e fazer a vontade daquele que a gente crê. Então, as pessoas que criam em Jesus recebiam logo o Espírito Santo. Foi o caso quando Paulo esteve com os 12 discípulos de João Batista e ele perguntou àqueles discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falaram: nem sabemos que existe Espírito Santo. Então, em que vocês foram batizados? Como é que vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo que João Batista pregou, ensinou. Nós fomos batizados nas águas. Aí Paulo acrescenta: olha, vocês foram batizados no batismo de João para arrependimento. Mas é necessário que vocês recebam o Espírito Santo. E então Paulo os batizou nas águas e depois impôs as mãos sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Eles receberam na hora. Na hora. Eles não tinham conhecimento da existência do Espírito Santo, mas receberam o batismo do Espírito Santo porque creram. Porque creram. Então, a obra de Deus maior que é feita em nós, na realidade, é esta: a crença em Jesus de forma pura, verdadeira. Infelizmente, virou moda a pessoa ser cristã, ou pertencer a uma igreja, ou ser evangélica. Virou moda. Isso aí já há muitos e muitos anos vem acontecendo. As pessoas professam a fé em Jesus, mas não creem em Jesus de fato e de verdade. Porque se crescem, a vida não seria de amargura, de tristeza, de problemas como depressão e coisa dessa natureza. As pessoas têm que entender o seguinte: quando se crê em Jesus,
de acordo, nos moldes da palavra dele, a pessoa prioriza a vontade dele na sua vida. Prioriza a vontade dele na sua vida, mais do que a comida, do que se trabalhar para comer. Porque Jesus disse, trabalhai não pela comida que perece. Quer dizer, primeiro tem que se trabalhar pela comida que dura para a vida eterna, que é a crença em Jesus. Então, hoje se crê em Jesus com facilidade. Todo mundo crê em Jesus. Até os demônios creem. E não deixam de ser demônios. Está escrito que até os demônios creem. Mas não deixam de ser demônios. A crença que Jesus se refere, que nós temos que ter, e é a razão do porquê muitas pessoas têm crido em Jesus há muitos e muitos e muitos anos, 10, 15, 20, 30, 50 anos, e ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo, é essa, porque elas creem assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu creio que Jesus veio ao mundo e tal, mas crer da boca para fora, não para dentro. Por quê? Porque não querem assumir a vontade de Jesus ao invés da dela mesma. Elas querem que essa crença em Jesus venha trazer os resultados, os benefícios, as bênçãos para satisfazer as suas vontades. Aí realmente fica difícil. Eu não sei se você me entende, amiga e amigo, mas o fato é que se você crê em Jesus apenas por causa das conquistas, das soluções de problemas, para a solução dos seus problemas pessoais, então a sua crença não tem o valor necessário. O apóstolo Paulo fala isso, ele diz assim, se a nossa fé em Jesus está restrita apenas a este mundo, em relação a este mundo, então somos os mais miseráveis dentre os homens. Então a nossa fé não pode estar limitada, a nossa fé em Jesus não pode estar limitada às coisas que o mundo oferece, que o reino do mundo oferece. Não, elas têm que estar ilimitadas ao reino de Deus, as conquistas do reino eterno, a vida eterna. Então, muitas pessoas, infelizmente, não conseguem receber o Espírito Santo porque elas estão focadas nas suas próprias vontades. Por exemplo, no dia 24, eu já fiz a minha unção, viu, pessoal? Com o óleozinho, já ungi aqui o globo. E no dia 24 nós vamos ter aquela celebração, nós vamos nos unir, juntar a celebração do dia de Pentecostes com a fé em busca para aqueles que ainda não têm o Espírito Santo. Aqueles que pensam que têm, mas não têm. E por que não têm? Porque têm estado divididas entre o Espírito Santo, em buscar o Espírito Santo, em crer em Jesus, conforme manda o figurino, conforme manda a palavra de Deus, e também satisfação pessoal. Aí fica difícil. Você não pode se dividir quando diz respeito à necessidade primordial da sua alma, porque ela é eterna. A sua alma é eterna, a nossa alma é eterna. Ela vai viver eternamente. Ela não vai para purgatório esperar a purificação, não. Ou ela vai para o céu,
direto para Deus ou ela vai para o inferno, como o fato que aconteceu entre com o rico e com o pobre Lázaro, que Jesus fala lá em capítulo 16 e 16 de Lucas, se eu não me engano, 16. 19. Capítulo 16, versículo 19, a partir do versículo 19. Então, você que está querendo fazer a obra de Deus, ela começa quando você crê em Jesus e então começa a fazer a vontade dele na sua vida. Você prioriza a vontade dele. Por isso que Jesus falou, não, trabalhai não pela comida que perece, quer dizer, priorizar e não a comida que perece. A gente precisa da comida para estar de pé, mas a prioridade é aquilo que é eterno, que é a nossa alma. E quando se trata da nossa alma, então, quem é sábio procura satisfazer, agradar a Deus, fazendo a sua santa vontade. Por isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro pedido ao Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. E como o nome de Deus é santificado? Quando nós cremos no nome dele, no Filho dele, que ele enviou a este mundo. Quando nós cremos no Filho dele, e essa crença é um casamento, é um matrimônio com Deus, é um pacto com Deus, a exemplo do pacto que Deus fez com Abraão. Você pode ler isso lá em Gênesis capítulo 15. Então, amiga e amigo, quando nós fazemos um pacto com Deus, nós cremos, porque esse pacto faz com que a gente tenha consciência de santificar o nome dele na nossa vida. Quer dizer, nós passamos a fazer a vontade dele e deixamos a nossa vontade de lado. Então, venha o reino de Deus na vida daquela pessoa e, através dela, o testemunho dela, vai vir o reino de Deus para outras pessoas. Então, vindo o reino de Deus, você entrando no reino de Deus, ouvindo o reino de Deus até você, dentro de você, você vai querer fazer o quê? A vontade de Deus, é o que está escrito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, para que então, somente quando o reino de Deus venha, é que a vontade dele é feita na nossa vida. Então, a obra de Deus é essa. Você quer fazer a obra de Deus? Todo mundo pode fazer a obra de Deus. Todos podem fazer a obra de Deus. Está disponível. Basta crer naquele que Deus, o Deus Pai, enviou. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, vamos continuar naquela fé, naquela peregrinação até o dia de Pentecostes, que é o dia que se comemora também, se comemorava antigamente, a colheita dos frutos da terra, porque vinha a chuva serôdia, e a chuva serôdia fazia com que os frutos ficassem fortes, gordos, saudáveis, e então era feita a colheita. Na colheita, então, era o Pentecostes, graças a Deus. E nós vamos ter essa colheita em todo o mundo, todos vocês, seja você católico, espírita, evangélico, seja da igreja A, B, C, D, qualquer que seja a sua igreja, não importa, todos podem participar, todos devem participar, para que todos venham colher os frutos do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.